Olá, gente, Pastor Cris aqui. Gostaria de olhar para um texto hoje que é normalmente citado para dizer que Deus escolhe algumas pessoas para a salvação. Que uma vez que Deus escolheu essas pessoas, então Ele as atrai, né, de forma irresistível. E são inúmeras as referências, né? E uma que eu acredito que é preocupante, eu já vi esse versículo aqui de João, silenciar muita gente. Algumas pessoas leem esse texto e ficam assim, sem resposta, porque não compreende o texto, ok? E o maior inimigo, vamos dizer assim, de uma má interpretação, se a gente pode chamar assim, é o contexto. Então, se você sempre lê o texto e considerar ele não de forma isolada, mas dentro do seu contexto, a chance de você cometer certos absurdos, erros, né, sempre vai ser maior. Então vamos lá, sem perder tempo, João capítulo 6, versículo 37, diz assim: Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então aqui nós temos duas afirmações de Jesus. Primeiro, aquele que vem a ele, vem porque o Pai enviou, ok? E segundo, uma vez que veio, de maneira alguma Jesus vai rejeitar aqueles que vieram até ele ou que vêm até ele. Ok, perfeito. Nessa segunda parte, Jesus está falando da segurança da nossa salvação. Uma vez que você vem para Cristo, não existe a possibilidade de Cristo não querer mais você, jogar você para fora, te descartar, porque uma vez que você está em Cristo, permanece em Cristo para sempre. Ponto. Mas a grande questão é essa primeira parte do versículo aqui. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Né? Então, baseado nesse versículo, o que se entende normalmente é que algumas pessoas são atraídas pelo Pai de maneira irresistível. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que Jesus disse isso? Você não pode simplesmente ler um versículo, né, e em cima desse versículo construir um prédio, né, de cartas, um edifício. Porque se ele não tiver escorado pelo contexto corretamente, a sua interpretação é falaciosa, né, é equivocada. Bom, antes de responder essa expressão, claramente, todo aquele que o Pai me der virá a mim, a gente precisa entender por que Jesus disse o que disse. Isso aí é um princípio básico, né, elementar de interpretação que às vezes a gente passa por cima, né, ou que algumas pessoas acabam passando por cima. Pois bem, vamos para o contexto do capítulo 6 do Evangelho de João. Aqui no capítulo 6, Jesus está dando mais uma vez evidências, sinais de que ele era o Filho de Deus, o Emanuel, o Messias, ok? No capítulo 6 aqui no início ele anda ele multiplica os pães, depois ele anda sobre as águas, né? E aí ele é abordado aqui no versículo, a partir do versículo 25, Jesus é abordado e começa a ser perguntado a respeito, aqui, principalmente o versículo 28, ele é indagado, né, perguntado o que eu devo fazer para realizar as obras de Deus. Então é um povo que estava querendo, aparentemente, fazer a vontade de Deus ou realizar as obras de Deus. E Jesus deixa bem claro que no versículo 29, que a obra de Deus é que você creia. A obra de Deus, você quer fazer a obra de Deus? Comece crendo, né? Crendo naquele que me enviou, né? Então Jesus deixou claro que ele foi enviado, que ele é um representante do Pai, que o Pai fala através dele, ele fala através do Pai, ele e o Pai é um. E isso claramente já começou a engasgar, isso já começou
incomodar os religiosos. Porque quando Jesus fala isso, né, a obra de Deus é essa que creia que ele me enviou, né, que eu sou o Emanuel, que eu sou o Filho de Deus, que eu estou aqui, né, em nome da verdade, como Filho de Deus. Os religiosos, aquelas pessoas que estavam ali pressionando Jesus, fazem uma pergunta e a gente entende claramente que essa pergunta não vem de um interesse sincero a respeito da identidade de Jesus ou qualquer coisa desse tipo. Muito pelo contrário, a gente vai ver que existe uma certa provocação nessa pergunta. E a pergunta é o seguinte que eles fazem. Então perguntaram-lhe, verso 30, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Então eles estão querendo que Jesus abra o mar, que Jesus faça, entendeu? Milagres ainda maiores do que ele já fez até agora. Aí eles vão citar aqui os pais deles lá no Velho Testamento. Estou só colocando você dentro do contexto, para a gente chegar no, vamos dizer assim, no zênite, né, no ápice aqui desse versículo, porque Jesus falou o que falou. E eles vão falar dos antepassados que comeram no deserto. Jesus vai falar que quem alimentou eles não foi Moisés, mas foi o próprio Pai. Assim também o Filho é o pão de Deus, né? É o pão que alimenta, é o pão que salva, né, o mundo. E aí eles dizem, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Eles ainda estão entendendo a coisa ao pé da letra, literalmente, porque inclusive Jesus acabou de fazer um milagre da multiplicação dos pães. Mas Jesus está focando na coisa espiritual, na fome espiritual, nas necessidades espirituais, mas eles estão de olho no natural. E Jesus então, já que eles falaram para Jesus, dá-nos sempre desse pão, Jesus vai falar então qual que é a condição para você comer desse pão, né? Qual é a condição que a palavra de Deus estabelece para que a gente possa comer desse pão. Ele diz no versículo 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então você observa aqui que a palavra vir e crer são usados como sinônimos, né? Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então é importante entender que a palavra crer, ela é ilustrada, exemplificada de maneiras diferentes no Evangelho de João, né? Eu até fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, palavras que são sinônimos no Evangelho de João para crer. A palavra receber, João 1,12, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem crê está recebendo. Quem está recebendo é porque está crendo. Então, são palavras relativas, como se fossem realmente sinônimos. A palavra beber, Jesus falou com a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Quer dizer, o que é esse beber? A água está, né? A salvação, o saciar espiritual está para nós o que a água está para a nossa sede. Então beba, e ele oferece essa água gratuitamente. Apocalipse 22:17 diz que quem tem sede, vem e beba de graça da água da vida. Então ele está oferecendo, né, matar a nossa sede ou matar a nossa fome, se você quiser usar a figura do alimentar-se. Comer, também vir para Cristo é a mesma coisa que crer, né? Em João 6,37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, quer dizer, vai crer nele, né? Uma pessoa não pode vir para Cristo se ela não crer em Jesus, ok? E entrar, Jesus também falou em João 10 que nós temos que entrar pela porta, né? E esse entrar também diz respeito ao crer, ok? Bom, tendo dito isso, voltamos aqui para João 6. Jesus está deixando claro que aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede, ok? Tanto faz. A ordem aqui não altera a realidade, ok? E aí no versículo 36 diz assim, mas
Como eu disse, vocês me viram, ok? Aquela geração estava vendo Jesus ali diante deles, mas ainda não creem. Logo, Jesus observa aqui, de uma certa forma, uma resistência à verdade, aquilo que ele é, aquilo que ele veio anunciar. Por isso, Jesus disse, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Ok? Ou todo aquele que o Pai me der, crerá em mim. Quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, quem é que o Pai dá ao Filho? Quem é que o Pai está dando para o Filho? É o eleito? É o predestinado? Não, o Pai está dando para o Filho todo aquele que crê. Todo aquele que crê é um presente do Pai para o Filho. Isso está claro aqui no texto, ok? Então toda pessoa que crê no Evangelho, como Jesus falou aqui, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então essa ele já estabeleceu qual é a condição. E o Pai vai dar para o Filho, como presente, se você quiser usar essa expressão, todo aquele que creu no Filho. E o texto continua, Jesus falando, né? Que desceu do céu, que a vontade do Pai que me enviou é que não perca nenhum daqueles que me deu. No 40, ele reforça essa questão, dizendo, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, aqui uma outra expressão para crer, olhar, né? O texto tão conhecido de Spurgeon, né? que ele se converteu, né? O Senhor dizendo, olhe para mim e sejam salvos, né? Então aquele que olhar para o Filho, e esse olhar, Jesus usou esse mesmo exemplo em João 3,15, 14,15, quando ele vai falar da serpente, assim como a serpente foi levantada no deserto, né? O Filho também vai ser levantado. E a cura dos israelitas no deserto se deu basicamente, né, por conta deles olharem para aquela serpente. Não foi de outra maneira. Eles não tiveram que guardar a lei, não tiveram que fazer nada, a não ser simplesmente crer, ok? E olhar com fé para aquela serpente. E aqui de novo, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e o ressuscite no último dia. Incredulidade continua. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, verso 41, porque disse, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José, não conhecemos seu pai, sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? E aí respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último tempo. Aí nós temos uma coisa muito importante. Por que Jesus agora está dando ênfase no Pai trazer até ele? Porque agora começa um processo de endurecimento no coração daquelas pessoas que receberam as evidências, que receberam uma quantidade significativa, um volume de informações a respeito de Jesus e que estão rejeitando essa informação. Isso a gente vai ver a mesma coisa em Mateus 13. Uma das razões nas quais, ou pelas quais, Jesus começa a falar por parábolas é justamente porque ele falou abertamente e os homens resistiram, disseram que ele expulsava demônio pelo príncipe dos Beelzebu, e Jesus falou contra aquela geração, chamou eles de geração má e adúltera. Então assim, agora Jesus começa a falar de forma de forma oculta, né? Encobrindo a verdade, né? Como se fosse um enigma, enigmaticamente, alguma coisa assim. Porque justamente essa geração, esses caras aqui, eles não querem, eles estão questionando agora se Jesus realmente não, até a verdade do nascimento de Jesus. Ele é filho de um adultério, ele é filho de uma fornicação, coisas desse tipo.
E aí Jesus então vai dizer que eles não podem vir a ele se não forem trazidos pelo Pai, ok? E como é que Deus faz isso? Como é que Deus atrai? No versículo 45 diz, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem. Preste atenção, esse versículo é muito importante no desmonte ou no remonte desse texto. Ele diz, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, o que uma pessoa precisa fazer para ser salvo? Não é ela ser misteriosamente predestinada, eleita. Ela precisa ouvir do Pai e aprender do Pai. É assim que Deus atrai as pessoas. Deus atrai os pecadores através da pregação do Evangelho. Deus está atraindo as pessoas através da pregação. Não é uma coisa misteriosa, oculta, enigmática. Não, é uma coisa que acontece através da palavra, ok? E aí ele diz, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então você vê que o vir a mim é consequência de primeiro ter aprendido, ouvido do Pai. Como é que nós ouvimos o Pai? Como é que nós ouvimos o bom pastor? É através da palavra. E você vai perceber que não foi uma iniciativa de Jesus que essas pessoas não fossem salvas. Se você pegar um pouquinho antes, João 5,40, olha que interessante, João 5,40, o que diz aqui. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Observe que Jesus falou, vocês não querem vir a mim. Ele não disse vocês não podem vir a mim, vocês estão incapacitados de vir a mim. Ele está dizendo que vocês não querem. Foi uma decisão dessas pessoas diante. Jesus, inclusive, vai dizer nesse próprio capítulo aqui, examinai as Escrituras. Veja bem, se eles estivessem incapazes de compreender o que Jesus estava falando, Jesus jamais ia dizer para eles, vão lá nas Escrituras, examinem as Escrituras e vocês vão ver que elas falam de mim. Como é que Jesus diria isso, né? Se eles fossem incapazes? Mesma coisa, Jesus começou a falar em parábolas para que quem ouvisse não entendesse, quem visse, olhasse não visse, para que eles não crescem. Bom, se os homens já estão incapazes, inábeis, por que Jesus então precisaria falar em parábolas? Por que ele disse que agora passaria a falar em parábolas se o entendimento do incrédulo já é um entendimento incapaz de compreender o Evangelho? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Se diz dentro da teologia reformada que os homens não podem compreender, são ineptos ou inaptos para entender o Evangelho. No entanto, Jesus está dizendo para eles, olha, leiam as Escrituras. A sinagoga de Bereia, eles não eram crentes, e foi a mesma coisa que foi dito. Tudo que Paulo dizia, os bereanos iam examinar para ver se o que Paulo dizia é o que constava nas Escrituras. E depois, então, é que alguns dali creram no Evangelho. Eles não eram crentes. A sinagoga dos bereanos não era composta de cristãos. Só depois que Paulo pregou que muitas pessoas ali foram salvas. Ok? Então, aqui, esse capítulo, como eu fiz um paralelo com Mateus 13, né? Esse capítulo 6 de João, a gente já percebe um endurecimento da parte de Jesus, como aconteceu com outras passagens, né? Que de fato o coração deles se fechou e aí Deus passa então a endurecer o coração. É onde Jesus diz que eles não podem vir se o Pai não trouxer. Outro detalhe, aqui mesmo em João capítulo 12, versículo 32, Jesus falou assim, mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Aqui ele está falando da morte dele, da cruz. Como é que Jesus atrai todos a ele? Através da pregação do Evangelho. Através da pregação, Deus está atraindo o pecador, dizendo, eu quero te salvar, eu quero te alcançar, eu quero habitar na sua vida, quero transformar a sua vida, quero perdoar os seus pecados.
Então, a mensagem do Evangelho, como eu disse, não é essa atração de Deus não é uma coisa interior, subjetiva, misteriosa, não. É através da proclamação do Evangelho. O Espírito Santo pega o Evangelho que está sendo pregado e coloca o homem diante de uma decisão. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. Qual pecado? Que ele está falando da incredulidade, né? E o Espírito Santo convencer ali da ideia de dar o testemunho, de dar as evidências, de deixar o homem sem desculpa, deixar o homem diante de uma decisão se ele vai querer receber essa salvação ou não, ok? Então, essa é a maneira de entender o texto de forma descalvinizada, vamos dizer assim, descalvinizando a Bíblia. Então, não tem problema nenhum com a expressão todo aquele que vier, que o Pai me der, vier a mim, né? Então, repetindo aqui, quem o Pai dá ao Filho? Todos aqueles que creem em Jesus é um presente do Pai ao Filho. Deus abençoe. Até a próxima.